Olá! Antes de qualquer coisa, para esse vídeo, agradeço muito ao professor Lang pelos seus sempre muito bem-vindos conselhos e a revisão que ele fez para mim desse vídeo. Agradeço também ao Pinhal pelas conversas que tivemos para a produção de oxigênio, aqui através de dois métodos, a eletrólise, aqui formando hidrogênio e no positivo oxigênio, ou mesmo nesse Kitasato eu ia fazer a produção de oxigênio através da catalisação da água oxigenada. Isso vai ficar para um outro vídeo. Não houve, enfim, a necessidade de se usar o oxigênio nesse vídeo. Farei algumas observações a respeito de gravidade e densidade, que é um assunto que tem sido muito falado pelos terraplanistas. Então, vou fazer aqui algumas observações, tudo muito qualitativo, sem envolver muitas fórmulas, cálculos. Veja, eu só vou precisar dessa fórmula aqui. Densidade é massa sobre volume, mais nada. Então, eu vou fazer observações usando essa câmara para diminuir a pressão, a balança e essa outra balança aqui de elástico. E também esse tubo de ensaio com 3 fases. Então vamos começar pelo tubo de ensaio. Ele tem álcool isopropílico, óleo de soja e água com um corante vermelho. Eu pus um corante amarelo aqui no álcool isopropílico, mas o corante amarelo está precipitando. Então veja aqui na tela. Eu tenho que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, do óleo de soja 0,93, do álcool isopropílico 0,786, a parafina que vou colocar ali dentro, entre 0,75 e 0,91, depende de como ela é feita, fabricada. Então, a tese, aliás, a ideia dos terraplanistas é a seguinte, que as coisas caem porque há uma diferença de densidades. Então, uma coisa ao cair, ela atingiria uma camada de densidade igual a dela. Vamos ver aqui no tubo de ensaio, vou jogar esse pedaço de parafina. Veja que a parafina passa pelo álcool isopropílico, passa um pouco pelo óleo de soja e não chega a entrar na água. Fica ali entre o óleo de soja e a água com o corante vermelho. Então, a ideia dos terraplanistas é essa, que as coisas atingem a sua camada de densidade, a camada de densidade igual a delas. Mas veja, já surgem vários problemas aí para o modelo terra plana. Por que as camadas de densidades elas se distribuem horizontalmente? Por que horizontalmente? Por que não verticalmente ou inclinada de 38 graus? O que explica essa distribuição horizontal? Por que elas ficam assim? Isso não é explicado pelo modelo terra plana. Ainda, quando uma coisa cai, eles falam que é por diferença de densidade. Então, esse chumbo, essa esfera de chumbo, ela cairia porque é mais densa do que o ar. Veja. Mas por que ela acelera? Acho que até os terraplanistas concordam que um objeto solto, ele acelera, né? Então, se eu largo um objeto aqui, ele vai acelerar. Por que acelera? Porque, de acordo com essa ideia de que é justamente um gradiente de densidade que faz as coisas caírem, por que acelerado? E ainda, aqui acima é menos denso também. Quando eu vou soltar esse chumbo, porque ele não vai para cima? Para cima também é menos denso. Por que sempre para baixo? Isso também não é explicado pela Terra plana. Poderia ir para cima também. Então, vamos decidir já se as coisas elas são de alguma forma puxadas para baixo ou empurradas para baixo, de cima para baixo. Veja, seria empurrado pelo quê? Pela pressão. Não, a pressão na parte de baixo do objeto, ela é maior do que na parte de cima. E essa diferença de pressão é justamente para cima. Essa diferença de pressão vai resultar justamente no empuxo. Então, o empuxo, ele é
para cima, vertical e para cima, não para baixo. É um absurdo dizer que as coisas caem por conta de empuxo. As coisas caem por um outro motivo qualquer, não por conta do empuxo. Então já vimos que ela é puxada, um objeto qualquer é puxado para baixo. Ótimo. Por quê? Pelo gradiente de densidade? Vamos ver aqui na balança de elástico. Veja que se eu colocar qualquer objeto nessa balança de elástico, o elástico será puxado. Então há um comprimento aqui em cima, há um comprimento de que o elástico é puxado. E esse comprimento com que o elástico é puxado representa justamente a intensidade com que esse objeto aqui no prato da balança é puxado. Ótimo. Então, digamos, acordei agora de pesadelos com a Terra plana e esqueci toda a ciência dos últimos 2000 anos. Preciso achar um meio racional de resolver esse problema. Se a força com que um objeto é puxado para baixo depende ou não da densidade. Esse método racional que vou usar se chama controle de variáveis. Então vou fixar uma das variáveis e ver se, deixando essa variável constante, eu também tenho um comprimento constante do elástico, ou seja, se a intensidade com que ele é puxado o objeto é a mesma. Vou fazer isso primeiro deixando constante a densidade. Então, dois objetos de mesma densidade, chumbo, os dois são de chumbo. Coloco um primeiro objeto, ele é puxado a um determinado comprimento do elástico, que ali é aproximadamente 5. Agora vou colocar o objeto de mesma densidade, com massa e volumes diferentes, mas mesma densidade. Repare, eu tenho um comprimento do elástico completamente diferente. Então, os dois objetos de mesma densidade foram puxados com intensidades diferentes. São, então, duas variáveis que não são dependentes uma da outra. A densidade e a intensidade com que o objeto é puxado. Então pode ser o volume. Será que se eu mantiver o volume constante, eu vou ter o mesmo esticamento do elástico? Veja, tenho aqui duas esferas de mesmo volume. Vou colocar ali na balança também. Repare, a esfera de chumbo foi até os 5 aproximadamente. A esfera de isopor nem mexeu o elástico, não esticou nada. Então, mantendo o volume constante e variando a densidade e a massa, eu obtive esticamentos diferentes, ou seja, intensidades diferentes da maneira como é puxado para baixo esse objeto. Não há ligação, então, entre o volume e essa intensidade que puxa o objeto para baixo. Vamos ver, então, agora já mantive a densidade constante, já mantive o volume constante. Vou manter a massa constante. Vou usar esse potinho aqui, com 94 gramas, e essa esfera de chumbo também com 94 gramas. Ou seja, elas têm a mesma massa. Vamos colocar na balança de elástico e ver o esticamento. Agora estou mantendo a massa constante e variando o volume e a densidade. Veja, já havia feito essa observação dessa esfera. Ela chega ali aproximadamente no 5. E vamos ver agora o potinho, que tem um volume e densidades diferentes da esfera. Também próximo ali do 5, exatamente no mesmo ponto. Então veja, isso a Terra plana precisa explicar também, o modelo Terra plana, porque dois objetos de densidades completamente diferentes são puxados com a mesma intensidade para baixo. E dois objetos com a mesma densidade e massas diferentes
são puxados de maneiras diferentes. Ah, mas você colocou chumbo dentro do potinho. Não, dentro do potinho tem água. Densidades completamente diferentes. Então essa é outra observação que eu queria fazer com a balança de elástico. Agora vamos ver na câmara. Aqui eu fiz para diminuir a pressão, poder diminuir a pressão, fiz aqui uma câmara muito bem fechada. Ali dentro também tem uma garrafa muito bem fechada. Considere o ar dentro dessa garrafa como o ar atmosférico, como um pedaço ali da atmosfera, um certo volume de atmosfera. Eu fiz essa câmara da seguinte maneira. Eu peguei uma bomba. Essa daqui é na verdade esse é um aplicador de veneno, que eu tirei o reservatório aqui da frente, inverti esta parte aqui dentro, ou seja, ela, ao invés de empurrar o ar, ela puxa. Então, repare aqui na tela. Densidade é massa sobre volume. Ou volume vezes densidade é igual a massa. A massa será constante dentro da garrafa de plástico. Não vai entrar nem sair ar. Então a massa é constante. Se eu aumentar 5 vezes o volume, por exemplo, eu tenho que dividir a densidade por 5. As duas se cancelam, o 5 se cancela com o 5 e eu tenho a mesma massa de antes. Ela se manteve constante. Digo então que essas duas variáveis são inversamente proporcionais. Quando aumenta o volume, deve diminuir a densidade para ter a mesma massa. Vamos ver então, vou diminuir a pressão, é como se eu estivesse subindo em altitude, indo mais alto, vou diminuir a pressão aqui com essa bomba. Ela tem uma válvula one way de aquário aqui, que permite com que o ar vá em uma única direção. Então, vou diminuir a pressão. Repare no volume da garrafa. Rapidamente, então, a garrafa atinge o seu formato original. Ela aumentou de volume para a mesma massa, o que significa que a densidade ali diminuiu. Se eu, inclusive, tenho um pequeno orifício aqui em cima, deixar o ar entrar de novo, ela volta ao seu formato amassado outra vez. Esse fio vermelho é o sensor do termômetro ligado nesse multímetro, porque eu quero fazer uma observação também, igual a essa, numa mais baixa temperatura. Então, para isso eu tenho ali água gelada. Vou colocar durante algum tempo a câmara ali na água gelada. Aqui eu já tenho a temperatura indicada no multímetro. Quero abaixar apenas um pouco a temperatura e ver o que acontece também. Então, como disse, tudo bastante qualitativo. E peço ao senhor Escuro, que ao ver esse vídeo, ele faça um outro vídeo, resposta, pense a respeito. Eu acho muito mais produtivo, profícuo do que responder em comentários ou em lives. Pense a respeito, desenvolva os argumentos, faça um vídeo, eu faço um outro vídeo, resposta também. Veja, a temperatura já está diminuindo, estou com 18 graus ali dentro da câmara, 17. Vamos ver se eu chego ali próximo a 10 graus, para poder fazer a mesma observação, diminuir a pressão também. 16, 15... poderia baixar muito mais, próximo de zero, essa temperatura, mas embaçaria muito a câmara, tanto por dentro quanto por fora. Por fora ainda é possível limpar, mas ela embaça por dentro. Então não ficaria fácil de visualizar o que acontece com a garrafa. Já abaixei bastante a temperatura. Estava em 26, 27, já está com 12, acho que já é suficiente para fazer a observação. Ela já embaçou um pouco, inclusive.
mas dá para ver bem. Acompanhe aqui no termômetro, 12 graus dentro da garrafa. Vou diminuir a pressão de novo. Então, mesmo com uma temperatura mais baixa, ao diminuir a pressão, aumentou o volume da garrafa, o que significa que diminuiu a sua densidade. Pensando nisso, se eu for a uma altitude maior, que é aqui eu estou agora, eu terei uma densidade da atmosfera menor do que na altitude em que eu estou. Veja, sobraram então questões para a Terra plana, que são as seguintes. Como um gradiente de pressão ou densidade explica a aceleração de um objeto em queda? Segundo, por que o chumbo cai e não sobe? Terceiro, por que esse gradiente é distribuído de forma horizontal e não em outra direção ou sentido? Por que as observações feitas nesse vídeo não representariam a realidade? Então veja, essas são as observações que eu queria fazer a respeito dessa questão de gravidade e densidade. Agradeço muito por terem ficado até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.